Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, né? Vocês estão bem? Estão tranquilos aí na paz? Na paz, na paz, na paz? Espero que estejam, viu? Porque falar com vocês uma coisa. A quarentena já tá indo pro terceiro mês, meu amor. É coisa de ficar doido, sabe? Coisa de ficar doido, assim. Mas a gente vence, sabe? A gente vence sim, a gente consegue. Mas deixa eu contar pra vocês uma coisa, olha só. O que acontece? Nós temos que ver algumas coisinhas ainda que falta dos conjuntos, tá bom? E aí, assim, vamos praticamente agora tudo que faltava para ver de conjunto, nós vamos ver nessa aula. Nós vamos falar do conjunto dos números inteiros, conjunto dos números naturais, já foi, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, reais, e para alguns talvez a gente pensa, né, nos complexos. Mas o seguinte, amores, é, nós vamos trabalhar também a ideia de pertinência de conjuntos, está contido, né? Que são alguns símbolos que devemos saber e entendê-los, tá? Muitas vezes nós não vamos fazer exercício que utilize esse símbolo, mas nós temos que entender quando que é usado esse símbolo, né? Porque às vezes a questão ela não vai te falar. Como assim a questão não vai me falar? Ela não vai chegar para você e falar assim, olha, agora nós estamos falando de conjunto e conjunto, agora nós estamos falando de elemento e conjunto. Ela não vai falar isso para vocês, tá bom? Então, assim, vamos lá, porque a aula vai ser bem tranquila hoje. Temos que saber algumas coisinhas. Começando por esse aqui, que é o que mais dá trabalho. Gente, eu sei, tá? A maioria de vocês viu esse conteúdo quando? Quando você estava lá no famoso sétimo ano, tá? No sétimo ano a gente aprende número negativo. Só que, se você ficar na sua cabecinha que número negativo é o que eu tô devendo, ferrou, tá? Ferrou, 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 ferrou. Por quê? Porque essa ideia do dever, em alguns momentos, ela bagunça a sua cabeça. Você tem que entender o seguinte, que quando a gente fala de número negativo, o que tem para a direita tem espelhado para a esquerda. E eu tenho que lembrar que eu sei que você sabe, se eu te pergunto comparação entre o 2 e o 4, você vai me falar que o 2 é menor que o 4. Se eu te pergunto entre o 0 e o 3, você vai falar que o 0 é menor que o 3. Mas quando eu começo a te perguntar entre o menos 4 e o menos 1, qual que é o menor? Um tanto de gente fala o menos 1. Nossa, vocês têm que tomar muito cuidado, sério. Isso aqui é o que mais faz todo mundo errar questão. Seja no Cefet, no Enem, no Coltec, no IFMG, qualquer prova que você vai fazer, no calor da emoção, você confunde muito. Então presta atenção, vamos lá. Números inteiros, eles falam um pouquinho dos números negativos, né? E digamos assim que o número inteiro, se você reparar, aqui ó, olha aqui que coisinha mais linda, eu vou fazer de alaranjado. Coisinha mais linda, daqui pra lá é basicamente o conjunto dos números naturais. Ou seja, os números inteiros têm dentro dele o conjunto dos números naturais. E o que eu tenho que colocar na minha cabecinha? Que a única coisa que, digamos assim, né, diferencia o conjunto dos números naturais para os inteiros é porque agora a gente ganha, né, os negativos desses naturais. Então repara que menos 1, menos 2. Gente, vale a pena ressaltar uma coisa. Quando fala inteiro, você pensa que é uma coisa que não está quebrada. Tá? Por que eu falei isso? Porque a fração é que dá a ideia de quebrado. Aqui a gente não vai ter número quebradinho. A gente vai ter os números que são exatos, números inteiros, beleza? Então, não venha com aquela ideia que vai ter número com vírgula aqui, que não vai ter, tá bom? O que eu quero colocar na sua cabecinha? Tá vendo que tá aqui bonitinho, ó? Começa do infinito. Por que começa do infinito? A partir do momento que eu falo de inteiro, eu já não tenho ponto de início mais. Eu vou ter uma referência, tá? O zero vai ser minha referência para tudo. Quem que era o meu ponto de início nos naturais? O zero. Começava no zero e ia. Agora não começa mais, tá vendo aqui, ó? Isso aqui mostra que não começa, isso aqui mostra que não termina. Então os conjuntos agora todos, apesar do natural já ser infinito, todos que nós vamos falar são totalmente infinitos, tanto para a esquerda quanto para a direita, beleza? E o que você tem que entender que é importante? Olha lá, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, blá, blá, blá. Gente, sempre aqui, ó. Nesse sentido aqui, sempre nesse sentido, tá bom? Aumenta. Como assim aumenta? Quanto mais à direita o número tiver, maior ele é. Lembra quando eu te perguntei, se eu for comparar entre o menos 4 e o menos 1, quem é maior?
Quem é maior? O menos 1. Quem é menor? O menos 4. Quanto mais à esquerda esse número tiver, menor ele é. Então eu vou colocar uma seta aqui, ó. Uma seta bonitinha falando diminui. Beleza? Gente, você pode falar, professor, isso é muito fácil. Não, isso é muito claro, professor, eu entendo tudo. Eu acho incrível, sabe por quê? Porque todo mundo já fez uma questão assim. Quando a gente fala de ponto de fusão, ponto de ebulição. Vem lá, na questão lá. Cinco materiais diferentes. Aí fala, a temperatura ambiente de 25 graus. Quem estará no estado sólido? Aí você tem que sair colocando, né? Onde estão as temperaturas. Todo mundo se perde, gente. Temos que entender. Por exemplo, se eu tenho... Ai, meu Deus do céu. A água não é um parâmetro. Mas se eu tenho álcool, só um exemplo, tá? Eu não sei qual que é a temperatura de fusão e ebulição do álcool. Tenho álcool. Temperatura de fusão. Vou apagar isso aqui, tá, gente? Temperatura de ebulição. Tá lá. A temperatura de fusão do álcool é tipo menos 50 graus Celsius. E a temperatura de fusão do álcool, se eu não me engano, eu acho que é perto disso aqui, ó. Perto disso aqui, 78 graus Celsius. Aí vai lá e te pergunta assim, ó. Todo mundo tem algumas pessoas que boiam nisso aqui. Isso é importante. Vai lá e pergunta. A temperatura de menos 25 graus Celsius, o álcool vai estar... A primeira coisa, eu falo pra vocês, sabe como que eu aprendi a fazer isso aqui? Porque é aqui que muitos... É um exemplo simples que vocês escorregam. Eu aprendi que assim, antes da temperatura de fusão, está no estado sólido. Entre a temperatura de fusão e ebulição, está no líquido. Depois disso é gasoso. E aí eu vou meio que ver onde que esse 25 graus, esse menos 25 graus está. O que eu tenho que entender? Primeira coisa, tá aqui o menos 50 graus. Qual que é o princípio que a gente falou? Os números começam daqui, ó, eles vão aumentando. Por mais que eu comece aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, é difícil, presta atenção no que eu vou falar agora. É difícil nós entendermos, tá? Que pra cá não aumenta. Porque na sua cabeça, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá tá aumentando. Pra cá, gente, não aumenta, diminui. Por mais que pareça ser a mesma coisa, o sinal faz o número ser bem menor. Então, quando eu te falo do menos 25 graus, por favor, eu sei que muitos de vocês vão achar que o menos 25 graus está aqui no sólido. Ele não está. Presta atenção aqui, ó, menos 50 graus. Se eu pensar na reta numérica, a reta numérica tem a referência o quê? O zero. Quem está mais próximo de zero? O menos 25 ou o menos 50? Você tem que entender que, ó, mais ou menos, o menos 25 está aqui. Ah, e o 50? O menos 50 está aqui. Do mesmo jeito que simetricamente, no que a gente sempre nunca se engana, o 25 está aqui e o 50 está aqui. Para lá aumenta. Para lá aumenta do mesmo jeito, tá vendo? Confunde muito a cabeça da gente, então presta atenção. Aqui eu sei. Então se aqui eu sei, o que eu faço? Eu mando o reflexo para lá, porque lá a mesma distância do zero, eles têm que estar. Então aqui o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que o menos 25 graus é esquisito, mas o menos 25 é maior que o menos 50. Então se ele é maior, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar entre o menos 50 e o 78. Então o que acontece aqui? Para meu exemplo hipotético, o álcool a menos 25 graus estaria em qual estado? Estaria no estado líquido. Então eu tenho que entender que para posicionar esse menos 25, eu tenho que ter ideia desse posicionamento dos números inteiros. E até agora eu não falei, né? Tá vendo que tem um Z aqui? Esse Z é um símbolo. Ele é duplo aqui no meio mesmo, tá bom? Em algumas provas o povo tem preguiça, uma preguiça de colocar esse símbolo, coloca só o Z mesmo. Eu costumo falar o seguinte, o Z significa números inteiros, pegou? Números inteiros. Então o que acontece? Esse Z sempre vai simbolizar os nossos números inteiros. Eu espero que vocês tenham entendido a minha ideia aqui, de trabalhar isso com vocês. Só que o que vai acontecer, pessoal? Apaguei aqui, tá? Deu tempo pra vocês verem, copiar e tudo mais. O que eu quero que vocês entendam aqui, que eu acho que é o mais importante? Só colocar aqui em cima, conjunto dos números naturais, tá? O que eu quero que vocês entendam? A gente tem alguns pormenores, tá?
Esse símbolo aqui, o asterisco, ele nunca fica embaixo, ele fica em cima. Macetinho simples. Tá em cima, significa que tá tirando alguma coisa, tá bom? Tá embaixo significa que tá focando naquela coisa, mas não é tão bem assim, beleza? Então olha só. Esse símbolo aqui em cima, você sabe o que esse símbolo significa? Para muitos que decoram ele não faz sentido nenhum. Mas esse símbolo significa não nulo. O que significa não nulo? Então, tá querendo saber quem são os números inteiros que não são nulos. Deixa eu te contar uma coisa, eu acho que você sabe que só existe um número que é nulo. Quem que é esse número que é nulo? A gente chama ele de quê? De zero. Então o que acontece? Quem que é esse conjunto aqui? Gente, esse é o conjunto que está aqui em cima. Só que sem o zero. Então aqui não vai aparecer o zero. Aqui já vai quem? O 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Beleza? Esse é o que a gente chama de inteiros não nulos. Tá bom? Aqui, ó. Inteiros, isso nós temos que saber, tá bom? Não nulos, porque na prova, se aparece esse símbolo aqui, ele está querendo tirar o zero para você. Por que eu estou falando isso? Gente, presta atenção. Esses símbolos, eles só prestam para uma coisa. Você está fazendo lá uma questão. Para quem já viu, beleza, vai entender. Para quem não viu, não desespera, porque lá também nós vamos chamar atenção. Você está fazendo uma equação de segundo grau. Típico. Fez uma equação de segundo grau, achou duas raízes. Aí falou lá, x pertence a z asterisco. Ou seja, x é um número inteiro, mas não pode ser zero. Ok? É isso que ele está te falando. Aí você vai lá e acha duas raízes. 0 e 3. Se ele te falou que o x é um número inteiro que não pode ser zero, aquela raiz que você achou igual a zero, você não pode usar, porque falou que o x não pode ser zero. Então você só vai usar x igual a 3. É para esses momentos que servem esses símbolos. E a gente tem que saber interpretar, entendeu? São chatices? São pormenores? São, mas vocês têm que saber. Então a primeira coisa, fiz isso. Temos aqui, ó, z+. Aí, professor, então é os inteiros positivos, né? Não, nós estamos focando no mais. Só que presta atenção, tá vendo essa referência? Essa referência é positiva? O zero é positivo? Não. Ele é negativo? Também não. Por isso que ele se chama referência, ele não está nem no sentido nem no outro. Então, ele não é positivo nem negativo. Por esse motivo, quando está o mais aqui, é porque eu foco no mais. Realmente eu estou falando dos números positivos, mas eu estou excluindo o zero? Não estou. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Só que eu estou representando ele como z+. O que é esse z+? A gente chama de inteiros. Tem só positivo aqui. A língua até corta. A língua corta para falar que tem números inteiros positivos. O zero não é positivo e o zero não é negativo. Então eu vou falar o seguinte. São os números inteiros não negativos. Porque se você reparar, esse mais, ele só leva em consideração quem não é negativo. Então, outra restrição chata. Esses aqui são os inteiros não negativos. Inteiros não negativos. Beleza? Agora aqui embaixo, então, você já entendeu qual que é a lógica. Eu foco no menos. Então, ó, ele não começa, mas ele para onde? Ele para no zero. Foco no negativo. Mas eu não represento os positivos. Então posso falar que esse aqui são os inteiros não positivos. Tá vendo, gente? E aqui, por mais que você vire e fale, professor, isso é básico, você vai copiar. Se você não copiar, é o que você erra na prova. É o detalhe básico que você erra na prova. Inteiros não positivos. Sem brincadeira nenhuma. Já cansei de ver aluno tendo todo o pensamento certo, chega lá e marca a alternativa errada porque esqueceu de analisar isso aqui. Tá bom? Então, ó, já deu pra copiar, tirar o print. Seguinte, vamos pro próximo conjunto, que ele é um pouquinho pesado. O quadro mudou. Menino, olha só.
Conjunto dos números racionais. Por favor, gente, não são os racionais MCs, tá? Eu sei que vocês queriam, mas não vão ser. Nós vamos estar deixando para a próxima, tá bom? Primeira coisa importante de eu falar. Números racionais. Vocês estão vendo a letra? O símbolo que é essa letra? É o quê? Q de quociente. Para quem não lembra, é bom você escrever no seu caderno. Você sabe o que é quociente? Quociente é o resultado de qualquer divisão. Por que seria quociente divisão? Porque agora nós vamos falar das frações, beleza? O que são os números racionais? São todas as frações. E vale ressaltar que número natural é fração? É, vou te mostrar. Inteiro é fração? É. Decimal é fração? Uhum. E as dízimas periódicas. Ou seja, basicamente eu estou te contando que essas três coisas são frações. Essas três. E aí eu coloquei ali uma coisinha importante. Repara. É toda fração do estilo A sobre B com B pertencente a Z asterisco. Eu vou espirrar. Por isso que eu saí, pra você não ver, porque eu não vou botar meu braço aqui na frente, porque tá só eu aqui gravando sozinho, né? Não tem necessidade. Mas na rua, pelo amor de Deus, tá? Olha só. Tá ali A sobre B, né? Uma fração normal. Por que o B tá asterisco? Gente, pode ter zero no denominador de uma fração? Não pode. Não existe divisão por zero e já contei o porquê nessas histórias, né? E aqui você tem que lembrar que o Z é asterisco, só por isso, não pode ser zero ali embaixo. Mas o que você tem que entender? Número natural. Você quer um exemplo? O número 24. Claro! Olha aqui. Olha a fração que eu posso escrever. 24 sobre 1. 48 sobre 2. 240 sobre 10. Ou seja, tudo dá 24. O que vocês têm que entender? O número é esse. Mas a forma de escrever ele, nossa, tem várias frações para escrever. Mas várias. Beleza? E feito isso, falamos dos... Falamos dos números naturais. Agora a gente fala dos inteiros. Menos 24. Ó. Pode ser menos 24 sobre 1. Pode ser 24 sobre menos 1. Pode ser 72 sobre menos 3. Ou seja, tem N formas infinitas quase de escrever o menos 24 em forma de fração. O que acontece? Temos que entender. Todo número natural é racional? É. Todo número inteiro é racional? É. Isso vai acontecer sempre? Aham. Tá? Só porque eu posso escrever qualquer natural em forma de fração e qualquer número inteiro em forma de fração. Vale a pena ressaltar isso. Depois, decimais. Não significa decimais, tá? Decimais um pouquinho é só no El Chan. Decimais é outra coisa. Exemplo. 2,13. É um número decimal. Mas, professor, isso aí não é fração. Gente, fração é tudo que é quebrado. Qualquer coisa que está quebradinha é fração. Com um detalhe. Aqui. Aqui tem um detalhe muito importante, tá? O que temos que entender? Nesse caso aqui, ó, 12,13 significa... Escreve esse número sem vírgula. 2, 1, 3. Beleza. Quantas casas tem? 2. Aqui embaixo tem 2 zeros. 213 sobre 100. Deu para escrever em forma de fração? Deu. Então, decimal é um número racional. Beleza? Poderia colocar vários outros aqui, mas não vem ao caso. O nosso foco maior são as dízimas periódicas, que na minha concepção está descendo, está me irritando. Periódicas. Aí na visão de vocês agora vai que o negócio está subindo, né? Mas acho que está mais certo do que antes, né? O que acontece? Periódicas. Palavra periódicas. Período. Se você é um aluno muito bom, em física tem um negócio chamado período e tem um negócio chamado frequência. Período é o tempo gasto para efetuar uma volta. Frequência é um número de vezes que aquilo se repete. O que você tem que entender? Então, amor, período é algo que se repete, beleza?
Sempre período é o tempo gasto para efetuar uma volta. Mas esse tempo não se repete sempre? Então, período é o que repete. Mas vamos devagar. O que você está falando, professor? Você está ficando doido? Tô não, que eu vou fazer até de verdinho para você. Vou pegar aqui uma dízima periódica normal. 0,666. Não, nunca na vida. Trem meio demoníaco aqui, sai fora. Sai fora. Vou até apagar o zero, vai que né? 0,222. Um atrás do outro. Ui! Seguinte. Isso aqui, eu falei pra você que é uma fração. Aí você vira pra mim e fala, fração, você tá ficando doido, cara. Você tá ficando louco. É fração. Tá? Toda vez que você tem essa reticências aqui, ela pode ser substituída por isso aqui, ó. Tá bom? Pelo amor de Deus. Isso não é isso. Por mais que pareça, não é. O que acontece? Quando eu tenho 0,22222, vocês estão vendo que o número que repete aqui é o 2, não é? Então, esse 2 a gente chama ele de período, beleza? E esse período maravilhoso tá aqui. Essa barrinha em cima significa que o 2 repete infinitas vezes. Mas como transformar isso em fração? É simples, gente. Para cada número que repete no meu período, para cada número não, perdão, para cada algarismo do número que repete, eu boto 9 embaixo dele. Como assim? Só repete o 2, não é? Então é 2 sobre 9. Aí você tá me tirando, né? Você tá me tirando. Fala assim, professor, você tá mentindo. Então tá bom. Se eu tô mentindo, você vai fazer o seguinte. Você vai pausar esse vídeo que você tá vendo agora e você vai pegar um calculador, nem que seja no seu celular. Você vai dividir 2 por 9. Você vai ver o que você vai achar. Agora, pausa o vídeo e faz. Aí, viu? Viu? Não me escuta, porra. E aí, o que acontece? Como eu sei que teve muitos que não fizeram isso, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Olha a hora que eu gosto de gravar pra vocês. Vocês não têm noção. Olha o silêncio maravilhoso. Olha aqui. Presta atenção. Vou pegar aqui minha calculadorinha. Tá aqui. Não tô fazendo propaganda pra Samsung, porque ela nunca me deu porra nenhuma, mas tá tudo bem. Olha aqui, ó, uma calculadora. Tá vendo ela aí? O que eu vou fazer aqui, ó. 2 dividido por 9. Ó. Menino, não é que deu 0,22222? Macumbeiro, não. Mentira, matemática, ciência, tá bom? Mas agora eu vou melhorar a nossa vida. Como assim? Vou colocar aqui 0,36, 36, 36 e por aí vai. Vamos lá, é simples. Quem repete? 36. Então eu mesmo que escrever 0,36 barra. Tá bom. Vem comigo aqui, ó. Vou fazer uma setinha para cima para poder usar o espaço. Nesse caso, o meu número que repete é o 36. Beleza. Quantos algarismos ele tem? Ele tem 2 algarismos, não é? Então eu vou lá e escrevo o número. E embaixo dele, para cada algarismo que repete, eu boto 9. Mas fechou. 36 sobre 99? Se você fizer essa divisão, vai dar um número legal, que é esse aqui. Mas você nunca vai achar essa fração em lugar nenhum. Você sabe por quê? Porque eu tenho que simplificar essa fração. E quando eu tenho que simplificar essa fração, o negócio começa a ficar sério, porque dá para dividir em cima e embaixo por 9. 36 dividido por 9 dá 4. E 99 dividido por 9 dá 11. Aí você chega pra mim e fala, não, professor, você tá zoando. Não tô zoando, não. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha aqui. Vendo a calculadora aqui, ó. 4. Eu tô olhando a telinha pra não ter que olhar aqui, mas tudo bem. Dividido por 11. Tá vendo aqui, ó lá? 4 dividido por 11. Ó aqui, ó. Menino, não é que é macumba da mentira. Não é macumba não, gente. É ciência. O que acontece? A gente achou aqui, ó. 2 nomes. E a gente achou aqui 4 onzeavos. Não é? Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Vou puxar uma acetona aqui, ó. Aqui. E uma acetona aqui. Essas duas frações, tá?
essas duas frações, quando a gente sai de uma dízima periódica e contra a fração que gera essa dízima periódica, essa fração se chama fração geratriz. Tá bom? Sempre quando eu tenho que achar a fração de uma dízima periódica, ela se chama fração geratriz. Então, se você vê em alguma prova, descubra a fração geratriz, quer saber a fração que gera a dízima periódica. Agora eu vou aguçar o sentimento de vocês, né? Como assim eu vou aguçar o sentimento de vocês? Vou pegar uma coisa que enche o saco. Isso aqui, ó. Tem que ter espaço pro meu Q ali. Tem que ter espaço pro meu Q aqui. 1,266. Não, 66 não, pô. 3. Beleza. Vou aguçar o sentimento total de vocês. Eu vou fazer até devagar para vocês não ficarem loucos, tá bom? Presta atenção aqui. Presta atenção. Concentração. Professor, tudo que você mostrou tinha zero, era só fazer, era fácil. Tá bom, a gente quebra no zero. Só que antes, gente, o que repete? 3. Segredinho em sua mão, vem cá. Chega aqui. Do lado direito da vírgula, só pode ter o que repete. E se não tiver, você vai fazer T. Como? Tem uma casa aqui me enchendo o saco, não tem? Não tem uma casa? Então, para a vírgula mudar de casa, eu multiplico por uma casa, 0. Duas casas me enchendo o saco, 2 zeros. 3 casas me enchendo o saco, 3 zeros. Beleza? Por quê? Quando eu multiplico por 10, essa vírgula muda de lado. Ela vem daqui para cá. Ou seja, 1 vezes 10, só para ficar fácil. 1,2 vezes 10 é 12. Então a vírgula não muda. Fez sentidozinho na sua cabeça agora, não fez? Então o que você vai pensar? Isso aqui dá 12,333 e por aí vai. Tá bom. Então eu vou te mostrar uma coisa que você já sabe, mas você não pensa de primeiro. Quebra. Como assim, professor? Quebra? Taca no chão? Não. Quebra isso em duas somas. Como assim duas somas? 12 é a parte inteira. Então eu vou deixar 12 mais. Isso não é a parte quebrada? A parte quebrada eu posso falar que é 0,333 e por aí vai. Professor, por que você fez isso? Porque isso aqui eu te ensinei como é que faz. Como é que descobre a fração disso aqui? A fração geratriz disso aqui, ó, é 3 sobre 9. Beleza, 3 sobre 9. Vai ficar aquilo ali? Não. Pode simplificar? Pode, então simplifica. Simplificando 3 e o 9 pelo próprio 3, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Muitas pessoas sabem que 0,3333 é um terço. Só que presta atenção. Nós vamos fazer uma pequena substituição. Como assim? 0,333 é uma dízima periódica que pode ser substituída por uma fração. Qual é a fração que dá essa dízima periódica? 1/3. Tá aqui. Mas, qual que era a parte inteira? 12. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer? Resolver aquela fração. Tem gente que resolve fazer o MMC. Cara, como que você resolve isso aqui? Sinceramente, não me interessa. Porque eu sei que vocês sabem resolver isso aqui. Eu vou fazer de um jeitinho que eu acho fácil. Como? Eu sempre faço assim, ó. Quando aqui embaixo tem o 1, eu posso fazer isso aqui. 3 vezes 12. Já estou fazendo MMC rápido, presta atenção. 3 vezes 12, 36. 36 mais o número que está em cima daqui, sempre. 36 mais 1, 37 sobre 3. Aí você fica lá felizão. Felizão. Felizaço. Falando, nossa, eu só achei. Achei a fração, era o que eu queria. Você achou uma naba desse tamanho que vai enfiar lá atrás. Você sabe por quê? Porque a gente faz umas coisas para facilitar e esquece que fez. Como assim? Amor, olha aqui. O que você fez lá atrás?
Você multiplicou por 10. O número que eu tinha era 1,23333. Sabe de quem que eu achei a fração geratriz? Desse número aqui, ó. Do 12,33333. Para 12 virar 1,2, eu não tenho que dividir por 10. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa fração linda que eu achei e vou dividir ela por 10. Pessoal, você já não tem mais espaço. Por isso eu vou fazer essa observação aqui em cima. 37 terços sobre 10. Você vai aprender um macetinho aqui agora que você nunca vai esquecer. Divisão de fração. Conserva a primeira, ok. E multiplica pelo inverso da segunda. Gente, olha aqui. O 1 vai multiplicar o 37. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, não é? Então 1 vezes 37 é quanto? 37. Bacana. 37. E o 10 vai multiplicar o 3. 3 vezes 10? 30. Foca aqui comigo uma coisa. Qual que é a diferença entre essa fração e essa? Essa fração e essa. Se você olhou com muita boa vontade, a única coisa que mudou é que eu acrescentei um zero aqui embaixo, não é? Então a mãe é essa. Se eu multipliquei por 10, aqui embaixo eu simplesmente faço o quê? Acrescento um zero no denominador. Professor, mas se eu multipliquei por 100, que era duas casas, acrescento 2 zeros no denominador. Ou seja, então essa coisa linda, maravilhosa aqui, é só acrescentar um zero aqui. Então fica 37 sobre 30. Aí você vira pra mim e fala, mentira! E eu falo, verdade! Chega aqui, 37 sobre 30, né? 37 dividido por 30. Olha lá. Mentira! É a fração geratriz. Gente, deixa eu contar pra vocês. Quando a gente trabalha com números assim, isso vai principalmente para quando você tem que multiplicar. Quando eu tenho que multiplicar isso aqui por alguma coisa, eu perco a minha precisão. Então, se eu vou afirmar alguma coisa nas alternativas, eu tomei lá atrás, legal, tá? Se eu tenho que trabalhar com alguma dízima periódica, seja multiplicação ou divisão, sempre tem que transformar em fração. Porque aí eu vou ter noção do resultado. Beleza? Fora isso, se você for aproximar, você vai se ferrar. E eu tô falando assim, seríssimo. As pessoas não levam em consideração. Beleza, multiplicar isso por 2, de boas. Multiplicar por 1 milhão, se você considera um arredondamento, as coisas mudam completamente. Então toma cuidado. Beleza? Espero que eu fiz uma bagunça louca aqui, mas você entendeu, tá bom? Volta essa aula um pouquinho só para você acompanhar a ideia. Agora é o seguinte. Como eu achei que ele ficou bonito, eu vou fazer só um negócio aqui rapidão, tá? Aqui, ó. Fração geratriz aí. Seguinte. Aqui tá o quê? Q de quociente, porque fração é uma divisão. O que é o quê, gente? O quê? É o conjunto das frações. Então, um exemplo. Eu posso ter aqui, né? Posso ter aqui menos 4. Posso ter menos 3 meios. Pessoas, está ficando doido? Gente, menos 3 meios é menos 1,5. Uma fração. E é maior que 4. Posso ter o zero. Posso ter ali, por exemplo, 37 sobre 30, que é uma fração. Que fração que é essa? É o 1,23333. Posso ter aqui, quase caiu aqui, que é isso, ó. Eita porra. Posso ter aqui também a 213 sobre 10. Sobre 10 não, perdão, sobre 100. Vocês estão percebendo uma coisa? Estou colocando as frações em ordem crescente. Vocês viram para mim, professor, como é que você faz isso? Isso aqui eu sei que é 1,2333. Isso aqui eu sei que é 2,3. O 2 é maior que 1. Isso aí eu tenho que saber, beleza? Coisinha simples. E por aí vai, né? Eu não preciso ter uma regularidade. Eu estou mostrando aqui para vocês... Perdão. Estou mostrando aqui para vocês alguns números, tá? Algumas frações. Lembrando que o zero aparece, porque 0 dividido por 2 é 0. Fiz uma fração com 0, tá vendo? O 0 só não pode estar onde? No B. Mas ele pode estar lá no A de boas, beleza? Feito isso, vamos pro próximo. O próximo é mais de boa. Paz e amor o próximo, cara. Então, queridos, olha só. Coisa linda, né? Números
irracionais. Conforme vocês aprenderam no português, i, prefixo de negação. Isso mesmo, não racionais. Ou seja, não posso ter fração aqui. Não posso ter fração aqui. O que significa não poder ter fração aqui? A gente falou números inteiros, números naturais, números exatos. Os números quebradinhos de fração e agora os números que são quebrados, mas não tem fração, que gera eles. Como assim, pessoal? Existe? Existe. São chamadas de dízimas não periódicas. Está aqui. O que é uma dízima não periódica? Na maioria dos casos, são as raízes não exatas, tá? Para eu ter certeza, raiz, que o resultado não é exato, é irracional, tá? Se quiser escrever no seu caderno, pode escrever. Toda raiz que o resultado não é exato é um número irracional. Pode escrever aí de boas, tá? Você está coberto de razão. O que acontece? Nesse caso, são as dízimas não periódicas, o π. Por que o π? Porque o π é 3,141592 e por aí vai. Para quem não sabe, π é a razão do diâmetro. π, minha garrafinha rosa, é a razão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, sempre. É uma constante e essa constante é irracional, tá bom? Antes que você fale, você falou que é razão, né? Então, se é uma divisão, presta atenção. Ou esse cara é irracional ou esse cara é irracional. Não é possível ter um dos dois, todos os dois racionais. Impossível, tá? O que vai acontecer aqui? Foi o π. Tem um númerozinho, gente, vocês já devem ter visto, na calculadora de vocês, quando vocês colocam ela no modo científico, é esse aqui, ó. Ai, cacete, apertei alguma coisa. Vou pegar aqui. É esse número aqui. Tá dando pra ver aí? Tá focando, tá focando. Não, não tá focando. E eu não consigo focar nessa câmera sozinho. Vou tentar. Achei. Achei aqui dentro. Tô tentando, tá, juro? Achei. Ó. Tá vendo? É o E. E elevado a x, tá vendo? Esse E elevado a x tem um resultado. Antes que a câmera saia, vou apertar aqui e 1, senão vocês não vão saber quanto que ele é. Ai, cacete, o que eu fiz, gente? É elevado a 1. 2,71, 82, 81, 82, 85. Esse é... Deixa eu voltar para mim agora. Aí foquei no quadro, ficou melhor. Esse número é 2,71, 81, 82, 81, 85. Ele é um número de Euler. Tem uns que falam Euler, mas ele era alemão, então respeita que na Alemanha se fala Euler. Você não fala Freud, você fala Freud, então respeita, né? Ele é um número que surgiu de forma natural, cara. Surgiu de forma natural e é isso aí. Eu não vou contar a história dele não, porque mais pra frente vocês vão conhecer ele no log. Mentira. Com um tempinho vocês chegam lá. E o raiz de 3. Raiz de 3 eu vou calcular aqui mesmo. Vou calcular aqui mesmo, que eu sei que é 1,73. Alguma coisa, né? 1,73, 20, 50, 80, 76. O que vocês conseguem perceber, gente? Não tem uma repetição, tá vendo? Ah, você vem e fala, professor, mas tem 81, 82, 81. Tá, mas não é tipo 36, 36, 36. 123, 123, 123. Uma coisa que eu gosto de fazer, olha aqui, ó. Tudo irracional. Mas tem um número que buga a cabeça. Eu já vi esse número uma vez e o povo falou, mas é... Não, presta atenção. 1,1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5... Por mais que esse número ele tenha um padrão,
que você já reconheceu, não tem repetição. Observa. Não repete ela. Tá vendo? Tá vendo? É 1, 2, 3, mas não repete. Tá vendo? Não tem um padrão. Tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 que eu falei. Beleza? Isso aqui é irracional. Nem sei como chegar nesse número, mas ele existe, ok? E aqui embaixo o conjunto dos números reais. Fez só irracionais só isso? É. Eu só preciso saber que o foco maior é dízimas não periódicas são raízes não exatas que você escreveu no seu caderno, que eu tenho certeza. Se não escreveu, escreve. Por quê? Não é bom deixar de escrever isso. Olha só. Temos aqui coisas importantes. Qual foi o primeiro tipo de número que nós falamos? Os naturais. Lembra lá da contagem? A contagem de forma natural. Contava com as pedrinhas e tudo mais? Naturais. Números naturais. Ok. Tá aqui. Depois dos números naturais. Nós vimos os inteiros na aula de hoje mesmo. Repara, gente, os naturais estão dentro dos inteiros, igual nós já conversamos, né? E agora há pouco nós vimos as frações. Quem são as frações? Os números racionais, que é de quociente, ok? Repara. Natural está dentro de inteiro. Inteiro está dentro de racional. Então, natural está dentro do racional, ok? Só que irracionais, não racionais. Então, não posso falar que uma dízima não periódica é periódica. Se eu te falei que eu neguei, então o racional está aqui. Mas eu não posso falar de forma nenhuma que o racional está dentro do irracional. Não posso falar isso, tá? Porque isso aqui é não racional. Então ele tem um espaço separadinho para ele. Aqui. Beleza? Aí esse tudo que é verde é o que a gente chama de números reais, tá? Quem são os números reais? Tudo. A união de todos esses conjuntos são os números reais. Isso você precisa saber, tá bom? Então se eu falei dos números reais, estou falando de dízima não periódica. Estou falando de número exato, positivo, sem ser quebrado. Exato, que pode ter negativo. Pode ter fração, seja ela positiva ou negativa, tá vendo? Quando eu falo de real, eu tô falando de tudo. Gente, é uma suruba louca de números, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, real. União de todos os conjuntos. União de todos os conjuntos. Tá bom? Isso sempre vai acontecer? Vai. Tem que acontecer, pra graça de Deus tem que acontecer. Tá bom? Agora nós vamos ver umas coisinhas lindas e maravilhosas sobre o assunto, tá? Vamos lá para a última parte então, gente. Seguinte. Relação entre elementos barra conjuntos. Por quê? Porque nós temos símbolos, né? Existe até um outro símbolo chamado contém. Eu não vou falar muito dele não, porque ele é a ideia contrária do está contido. Se eu leio assim, o contém eu leio ao contrário, tá? Mas não precisa preocupar muito com ele, que ele é muito de boa. E ele quase não cai mais, o povo tá mais no está contido. É. Mas é um é. E um é cortado. A ideia do cortado é negação. Só que esse é significa pertence. Quando que eu uso pertence, quando que eu uso não pertence? Atenção. É de elemento, tá? E é engraçado. Por quê? Porque essas letras foram escolhidas exatamente por isso, tá? O é foi escolhido exatamente por causa do elemento. Por quê? Pertence, eu vou falar de uma ideia de elemento com conjunto, tá bom? Então isso aqui é elemento com conjunto. Por exemplo, eu tenho a seguinte relação, gente, meu nariz está coçando tanto, você tem noção? Nossa! O 2 com o conjunto A, o 7 com o conjunto C e o 4 com o conjunto B. Presta atenção, gente. O 2 está no conjunto A? O 2 está aqui no conjunto A, não tá? Então eu falo que o 2 pertence ao conjunto A.
Tá vendo? Ó? Esse elemento tá aqui dentro. O 7 tá no conjunto B? Não tem 7 no B. Então eu falo que o 7 não pertence ao conjunto C, perdão. O 7 está no C? Não tá. E o 4 tá no B? Aqui o 4 aqui, ó. Então o 4 pertence ao conjunto B. O que que acontece? Feito isso tudo, eu quero que vocês reparem. Número sozinho, o conjunto. Número sozinho, o conjunto. Número sozinho, o conjunto. Contido, ou está contido, não contido ou não está contido. O mais comum é está contido ou não está contido. Mas eu já vi em livro contido e não contido, ok? Preste atenção aqui. C de quê, gente? C de conjunto. Então a relação aqui é de um conjunto com o outro. Conjunto com conjunto. No finalzinho eu vou contextualizar a nossa aula com isso aqui, beleza? Mas presta atenção no início. O que que eu quero dizer? Conjunto A, conjunto B. Conjunto A, conjunto C. Conjunto B, conjunto C. Esquisito porque tem um C aqui, mas presta atenção. O conjunto A, ele está dentro do conjunto B? Não. Não, não, não. O conjunto A está dentro do conjunto B? Olha o tantão de elemento que tem, olha o tantinho de elemento que tem o B. Então, se o conjunto A não está dentro do B, não está contido. Presta atenção. Pertence, elemento e conjunto. Conjunto e conjunto eu uso contido e não está contido. Conjunto A está dentro do C? Não, professor, o C que está dentro do A. Ou seja, presta atenção. O A não está dentro do C. Se o A não está dentro do C, não está contido. Ah, professor, mas se tivesse assim, ó. O C está dentro do A? O C está dentro do A. Se o C está dentro do A, aí sim. Está contido, tá vendo? Cuidado com isso. Agora o conjunto B está dentro do conjunto C? Também não. Não está contido. Agora eu queria fazer umas observações. Olha só. N, Z. N, I. R, Q. Olha aqui. Quem é N? Natural. Quem é Z? Inteiro. Os naturais estão dentro dos inteiros? Então, natural está contido no inteiro. N, natural. I, racional. O natural está dentro do irracional? Não. Não está contido. Irracional não tem ninguém dentro dele. Só ele. Reais. Reais. Está dentro dos racionais? Não, né? É os racionais que está dentro dos reais. Então aqui, ó. Real está dentro dos racionais? Não. Ok? Prestem atenção nisso. E aí eu pus uma observação aqui. Subconjuntos. Por quê? Pensa, gente. O conjunto C, ele está dentro do conjunto A, não tá? Se o conjunto C está dentro do conjunto A, significa que ele é um subconjunto de A. Como assim? O que é subconjunto? É um conjunto que está dentro do outro. Beleza? Então fala aqui, ó. É um conjunto que está dentro do outro. É a ideia de subconjunto, que está contido em outro. Só que o seguinte, está. Temos que entender uma coisinha. Como assim uma coisinha? Gente, ali tem um detalhe subentendido. Esse detalhe eu não vou escrever porque vai ocupar um espaço muito grande. Mas eu vou falar pausadamente para você copiar. Olha aqui, ó.
o C está dentro do A. Por quê? Porque todos os elementos do C, olha só, pertencem ao conjunto A. Então presta atenção. Vou te falar devagar para você copiar agora. C é subconjunto de A porque todos os elementos de C pertencem ao conjunto A. Ponto. Tá bom? Agora você volta aí para copiar, se não pegou. O que acontece? Sempre para um conjunto ser subconjunto do outro, os elementos desse conjunto tem que estar no outro também. Aí o que eu quero que você entenda? Olha aqui, ó. Eu tenho lá um conjunto, sei lá, Y. Ele tem um elemento 2 e 1. Ah, professor, faz ao contrário. Porque o normal é assim, tá bom. O que vai acontecer? Presta atenção aqui. Fala os conjuntos que estão aqui dentro. E isso é que é importante. Dá uma pegada. Esse conjunto tá ali dentro, não tá? Então atenção. Chamar sua atenção. Isso é conjunto. Isso é elemento. Isso é conjunto. Isso é elemento. Ou seja, se nesse caso aqui eu tivesse, só para contextualizar, presta atenção, aqui é conjunto. Ah, professor, mas tem um número, tá dentro de chaves? É conjunto. O conjunto 3 tá dentro do B? Tá. Tá contido. Beleza? Então, olha lá, conjunto 1. Conjunto que tem só o elemento 2. Ele mesmo tá dentro dele, não tá? 1 e 2. Professor, pode isso? Pode. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Vou falar de novo para você copiar. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Tá lá. Tá faltando um. Como assim? Tá faltando um. Tem um pedacinho de nada aqui dentro? Professor, você tá falando... tem um pedacinho de nada aqui dentro? Tem. E esse pedacinho de nada é o conjunto vazio. Tá? Outra frase para copiar. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. De novo. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Merda, né? Feito isso, beleza. Agora, só para contextualizar, eu vou pegar um conjunto X. Um, dois, três. Vamos lá, eu vou até espremer aqui para pegar todos os subconjuntos, ó. 1, 2, 3. 1 e 2. 2 e 3. 1 e 3. 1, 2 e 3. E acabei de contar. Conjunto vazio. Vamos contar? 4 subconjuntos. Aqui, ó. 4 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu que tem todos possíveis? Gente, presta atenção. Quando eu falo 4 subconjuntos e 8 subconjuntos, isso tem um outro nome, tá? Em alguns livros vocês vão achar isso. Acho que na apostila de vocês não está escrito assim. Na apostila de vocês está escrito quantidade de subconjuntos, tá? O que acontece? Tem lugares que fala que esse número aqui, ó, essa quantidade de subconjuntos também é chamada de conjunto das partes, tá? Inclusive esse conjunto das partes é representado por um P mó bonito assim de convite de casamento, sabe? Mas o seguinte, presta atenção. Aqui tem 2 elementos. Aqui tem 3.
não sei se você reparou, dobrou. Sempre quando eu aumento um elemento, dobra. Chique, né? Por quê? Porque para achar a quantidade, vou colocar aqui a quantidade de subconjuntos que um conjunto tem, eu utilizo de uma potência, que é essa. 2 elevado a n. Como assim, professor? Gente, sempre aqui, ó. Esse n é o número de elementos do conjunto. Ah, sério? Sério. Então, para eu achar a quantidade de subconjuntos que qualquer conjunto tem, eu faço 2 elevado a n. Olha só. 2 elementos. 2 elevado a 2, 4. 3 elementos. 2 elevado a 3, 8. Beleza? Então, o que eu tenho que entender? Que essa quantidade máxima de subconjuntos tem uma formulinha para eu lembrar. Tá bom? E essa formulinha aqui, ó. A quantidade é 2 elevado a n. Beleza, gente? Olha só. Vou animar vocês, tá bom? A próxima aula nossa é uma aula só de resolução de exercícios de conjuntos. Só de resolução de exercícios. Então, eu vou fazer alguns exercícios das listas passadas. Então, quem tiver dúvida, vai ser até bom que vocês vão ver formas diferentes de pensar nesse exercício. Que eu acho válido, né? Quando a gente posta umas aulas de exercício assim, vocês falam, já fiz exercício. Gente, presta atenção. Aula de exercício é para você aprender a não fazer conta naquele exercício, tá? Então, espero que todos estejam bem, né? Ó, beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, fiquem dentro de casa, tá? Por favor, fiquem bem, gente. Se Deus quiser, se a gente respeitar as horas, ficar quietinho, ficar de boa, mais rápido a gente volta, beleza? Fiquem com Deus e até.